Muito bem, Vida e Saúde está no ar, que bom que você está aqui com a gente, é hora de aprender, é hora de mudança, é hora de melhor qualidade aí para a sua vida. Eu não sei o que você está fazendo agora, talvez você esteja esperando para ser atendido em algum consultório, talvez você esteja em casa preparando uma refeição, talvez você esteja curtindo aí no sofá, descansando um pouquinho. O que importa é que se você prestar atenção nas informações que vamos passar agora, a sua vida pode ser melhor. Durante essa semana a gente está conversando um pouquinho sobre segurança em casa. Hoje a gente vai falar bastante sobre as áreas externas e os riscos que também os animais podem trazer. Então, a gente gosta de ter um animalzinho de estimação, é importante ter um ambiente externo em casa para as crianças brincarem, gastarem energia, mas existem alguns cuidados que podem evitar grandes tragédias. Nós vamos também receber aqui o pessoal do 8 do Dia, a gente tem feito várias entrevistas durante essa semana, conhecido um projeto super legal e hoje também é o último episódio do Melhor da Vida Super Bom. Vamos ver o que aconteceu com todo aquele pessoal que resolveu mudar de vida. Ainda vai ter receita, Felipe está inspirado essa semana, está fazendo receitas do mundo todo aqui pra gente. E você que já testou alguma receita, pode mandar pra gente a foto, acesse o nosso Facebook, facebook.com/vida e saúde, diz lá, sua receita ficou gostosa, ficou mais ou menos, o que você alterou, conta pra gente e a gente tem o maior prazer em receber essas fotos, essas informações, tá bom? Quero agradecer aqui Anjos da Esperança, que fazem o programa Vida e Saúde acontecer, e também a Clínica Adventista Vida Natural, que é onde a gente realiza o programa Vida e Saúde. A clínica está aqui localizada em São Roque e se você quiser conhecer um pouquinho mais, é só acessar o site da clínica, vidanatural.org.br. O Max já está posicionado para mostrar um pouquinho aí, Max? Olha, esse espaço todo verde, é só um pedacinho da clínica, tem um lago muito bonito aqui onde é realizada caminhadas, também tem um espaço todo especial para hidromassagem, para hidroterapias, na verdade, não hidromassagem, hidroterapias, vários tipos de terapias na água, geoterapias, tem um programa todo especial de alimentação, um programa de desintoxicação. Muita coisa boa é realizada aqui nesse espaço e eu espero que você possa conhecer um pouquinho, se não pessoalmente, virtualmente, aqui da Clínica Adventista Vida Natural. Neste momento nós vamos receber aqui o sargento de bombeiro, especialista em segurança, Luiz Camino. Ele é o convidado especial dessa semana. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, tudo. Bem-vindo mais uma vez Obrigado. ao programa. Vamos nos sentar aqui agora. E hoje o assunto são as áreas externas e também os bichinhos, os animais. Vamos lá. Quando a gente fala em segurança doméstica, a nossa atenção deve estar voltada para todos os cantos da casa. Sim. E às vezes a gente não tem essa atenção, às vezes a gente pensa muito em estética, a gente pensa em economia. Sim. E o último item da nossa lista, se é que ainda vai para a nossa lista, é a segurança. É verdade, infelizmente. Vamos falar um pouquinho então dos cuidados que a gente precisa ter no quintal, por exemplo. Okay. Alguns quintais têm, ou até mesmo na garagem, são verdadeiros depósitos, né, de ferramentas ou de móveis que a gente não quer mais dentro de casa, a gente ainda não decidiu o que vai fazer. São alguns objetos que normalmente deveriam ser manuseados só por adultos. Certo. E as crianças têm acesso àquela área. Vamos falar um pouquinho então dos riscos que esse ambiente externo pode trazer para as nossas crianças e também idosos. Então, Teru, é como você acabou de falar, esse tipo de material, ele deve ser manuseado por adultos. Inclusive, dependendo do material, o adulto tem que conhecer bem dele, senão até o adulto pode se machucar. Existem ferramentas que você tem que ter total conhecimento, do que você vai fazer, de como manuseá-la, porque até para o próprio adulto ela pode causar um acidente grave. Agora imaginemos isso para uma criança, muito pior a situação. O ideal é que a criança não tenha acesso nenhum a esse tipo de ferramentas. Tá? A maioria das ferramentas elas são pontiagudas, são pesadas, trazem ali um risco muito grande de acidentes para as crianças. Se eu puder colocar esse material totalmente fora do acesso das crianças, é a melhor coisa que eu posso fazer. E sempre desligado, né, Luiz? Exatamente. Ele sempre deve estar desligado. Isso é uma mania do adulto, né? De repente ele está utilizando, daqui a pouquinho eu volto, eu estou fazendo... Deixa na tomada. Isso, eu vou almoçar, estou fazendo um trabalho aqui dentro de casa, vou almoçar, é coisa rápida, deixo ligado e é o momento
de distração, um momento que a criança tem acesso a esse equipamento, acaba manuseando de forma errada, lógico, e acaba sofrendo um acidente. Muitos quintais também contêm restos de construção. Madeiras com pedaços de pregos, com arames enferrujados, com entulhos. Esse tipo de material espalhado em volta da casa sempre ou quase sempre vai gerar um acidente. O que fazer no caso de um corte ou numa perfuração com objetos que estejam enferrujados, Luiz? Então, as dicas principais quando você falou desse tipo de material é que a criança, o jovem até inclusive também, não tem acesso a eles. Nós temos muitas vezes material empilhados, nós temos materiais enferrujados. Agora, caso venha acontecer alguma coisa, nós temos, é muito comum um acidente chamado de pérfuro cortante. O que seria isso? A perfuração e o corte junto. Nós temos também o contundente, que seria a pancada. Se for um contundente, que é apenas aquela pancada sem corte, nós temos que passar algum tipo de remédio que solucione aquilo, se não houve fraturas, e levar essa criança para o hospital. No caso de um pérfuro cortante, né, ou só cortante, nós teremos ali uma questão de hemorragia. O que seria isso? A perda sanguínea. Eu tenho que fazer o controle dessa hemorragia. De que forma? A primeira técnica utilizada seria o que nós chamamos de tamponamento, ou seja, tampar aquilo ali. Mas eu posso tampar com qualquer coisa? Não. Eu tenho que ter um pano extremamente limpo, eu tenho que ter uma gaze se você estiver dentro de casa, ou seja, algo que não vá depois... Uma toalha que está limpinha lá no armário. Uma toalha limpinha, exatamente. É a primeira técnica que nós utilizamos. Nós tampamos aquele corte para que pare o sangramento. Então nada de lavar, nada de querer limpar nesse momento. Não. Agora é estancar o sangue. Exatamente, estancar. E ao contrário do que muita gente imagina, se o sangramento continuar, eu não tiro aquele que já está. Eu deixo e coloco mais um, principalmente se for algo pequeno, uma gaze, por exemplo. Coloquei a gaze, mas o sangramento continua. Eu tiro aquela ali? Não, porque a partir do momento que eu tirar, ela aumenta o sangramento. Você estimula mais sangue. Exatamente, então eu vou colocar uma por cima. Se não funcionar, eu parto para uma segunda técnica, que seria a elevação do local, a elevação daquele membro que sofreu a lesão. Geralmente isso é utilizado para quê? Membros inferiores e membros superiores. Então, se eu tenho um corte na mão, eu levanto. Eu deixo... Isso vai fazer com que o sangue fuja um pouco daquela região? Exatamente. Tá. Eu vou dificultar a chegada de sangue nessa região. Okay. Então, com essa elevação, eu diminuo aquela circulação sanguínea, mas eu não tiro aquele curativo que foi feito. Um outro item das casas, e normalmente pode ser até interno ou externo, são as escadas. E também, novamente, um outro atrativo para as crianças. Que cuidados a gente precisa ter, que precauções a gente precisa ter com as escadas, Luiz? Ok, olha só que interessante. A escada, ela talvez eu vou considerar aí 90% dos acidentes em residência. Tá? É um número altíssimo de acidentes com quedas. Tá? Tudo envolvendo degrau e escada. Então, se você tem idoso, você tem que tomar cuidado. Se você tem adulto, cuidado. Ou seja, serve para qualquer faixa etária. Mas no caso das crianças, nós temos uma proteção interessante que são as famosas grades, que hoje também... Os portõezinhos, né? Isso, o famoso portãozinho, né? Onde você coloca tanto na subida quanto na descida, para que ela não tenha acesso para nenhum dos dois. Mas só a descida é perigosa. Não, a subida também é perigosa. Se ela está subindo, ela pode escorregar e voltar e descer aquela escada ali de uma forma que vai causar uma lesão muito grave para essa criança. Talvez agora o que mereça a mesma atenção são as casas com piscinas, que precisa de cuidado redobrado e precisa impreterivelmente ter um item de segurança, que são as proteções. Certo. Quais são os riscos? Tem coisa que a gente não imagina que vai acontecer e a gente acaba oferecendo mais riscos para os moradores ali de casas com piscinas. Ok. A casa com piscina, ela tem que ter uma atenção redobrada. Redobrada. Mas eu não tenho criança na minha casa. Mas um dia ela pode ter uma visita, acesso de alguma criança. Então eu tenho que pensar desta forma. Aquela piscina não pode ter acesso fácil. O ideal é que ela não tenha
um fácil acesso, ou seja, eu vou chegar facilmente naquela piscina. Algum tipo de proteção é necessário? Um muro que proteja, um portãozinho, alguma coisa que não dê acesso. Eu não consigo fazer isso na minha casa. A forma que ela foi planejada eu não consigo. Então você cubra essa piscina com alguma coisa que não saia do lugar. Ao contrário do que as pessoas imaginam, como assim não saia do lugar? Eu vou colocar uma lona, mas essa lona está solta. Então você não resolveu o problema, porque desde um adulto ou uma criança ela pode cair e vir a se enrolar naquilo ali e piorar a situação. Então nós temos que ter ou a proteção através do portãozinho, do murinho, se não tiver condições de colocar algo fixo, uma lona que ela esteja tesada, esticada e que não cause o afundamento naquela piscina. Tá, a gente vai agora acompanhar a matéria que a Carolina Oliveira preparou lá na casa da Dani. Vamos ver como é que anda a segurança lá. Oi, Teru. Oi, Tenente Luiz. Ontem a gente falou sobre a área de serviço da casa da Dani. Já falamos também sobre a cozinha. Se você perdeu algum episódio, acompanha lá no blog do Vida e Saúde. Não fica de fora, porque hoje a gente está no quarto, invadimos o quarto dela e vamos ver o das crianças também para encontrar alguns perigos aí em relação à segurança. Aqui no quarto tá tudo sob controle. Agora vamos ver na varanda. Ela tem uma varanda bem bonita aqui pra gente poder perceber o que tem de errado. Ou eu acho que não tem nada de errado. A Dani tá de parabéns. Olha só, ela colocou aqui uma proteção. Dani, a sua casa é alta, né? É bem alta. A gente bem tem alta. aqui um sobrado bem alto e o quarto dela fica em cima, com uma sacada bem grande, por sinal. Essa proteção, assim, foi uma ideia logo de início? Antes de mudar, quando a gente terminou de construir, eu falei assim, eu só mudo com a rede de proteção. Porque, com certeza, essa é a primeira coisa que eles iam ter curiosidade, né? Tendo criança ou não tendo criança, é uma segurança verdade. essencial aí para quem mora em apartamento, para quem mora em sobrado, em casa, enfim, de uma maneira geral é bem importante. Vamos lá pro quarto das crianças? Bora. A gente tem um espaço enorme aqui, super arejado, um quarto bem gostoso. E o Felipe e o Gustavo dormem em beliche, é isso mesmo, Dani? Isso. Desde Desde o início que saiu do berço, você já colocou beliche? Desde quando saiu do berço, já foram para beliche. E eu vi que você colocou uma proteção muito boa, tanto na parte de cima como na de baixo. Por quê? Em cima tem, o Felipe veio para essa beliche quando ele tinha 5 anos, então eu já comprei já com essa grade, porque acho que mesmo grandinho, hoje ele tem 8, mesmo assim eu acho um pouquinho perigoso, né? Vai que numa noite mais cansadinho rola e cai, né? É um pouquinho alto. E embaixo eu também coloco a grade porque ele ainda cai. Essa grade é móvel, a gente pode ver que você comprou separado. Separado. E aí colocou tanto de um lado como do outro. Já aconteceu dos meninos caírem na cama deles ou na sua? Já, às vezes eu coloco na minha e às vezes eu coloco na minha para dormir, assim, no início da noite, e aí uma vez ou outra já aconteceu de cair, sim. Normal, sempre acontece, mas é bom se prevenir com as gradinhas aí. Em relação às tomadas, quantas você tem aqui? Ixi. Como que você costuma proteger? Ó, tem uma aqui. Agora eu vou levar 0, Carol, porque eu não protejo. Pois é, hoje em dia a gente já pode encontrar nessas lojinhas aí que vendem coisas pequenas, aqueles protetores, né, que acho que coloca pra evitar alguém colocar o dedo na tomada. Um dos meninos já resolveu fazer essa façanha? Ah, já. Sempre, né? Já. Criança é curiosa, não adianta. E às vezes nem é só com o dedinho, é com um grampinho, um brinquedinho que tem uma pecinha mais. Tem essa curiosidade, sim. E outra dica muito importante que a gente conheceu, a gente descobriu aí nas pesquisas para fazer esse programa, foi em relação ao carregador de celular. Às vezes a gente carrega o celular, deixa ele lá na tomada, o carregador, e não se preocupa que uma criança pode às vezes colocar na boca. Verdade. Aquela pontinha carrega um certo ponto de energia. Então muita atenção nisso. Usa as tomadas mais altas para evitar que as crianças tenham acesso. E as janelas do quarto dos meninos? As janelas. Vamos lá ver, São então. altas também, né? Mas aqui é bem alto. Mas a Dani é uma mulher muito precavida e colocou a grade nas janelas do quarto. Tem Dani, que ter. Logo que você mudou, você já resolveu colocar? Logo. Porque é o mesmo caso da varanda, né? Ainda mais aqui que é o quarto deles, que passam bastante tempo aqui brincando, com certeza teriam curiosidade de subir, né? E como é bem alto, a gente preferiu manter a segurança. Bom, pessoal, essas foram as dicas aí em relação aos quartos, tanto do pai e da mãe como das crianças. É bom ficar sempre atento, porque às vezes nos mínimos detalhes a gente acaba se perdendo, né, Sim. Dani?
Mais uma vez, muito obrigada. Imagina. Amanhã a gente volta para finalizar sobre o banheiro. É com você, Teru. Muito obrigada, Caroline. Antes dessa matéria, a gente estava conversando aqui com o Sargento Luiz sobre os riscos que o quintal ou que uma casa, o ambiente externo de uma casa pode oferecer. A gente falou um pouquinho sobre as escadas, a gente falou um pouquinho sobre a piscina e ainda sobre esse assunto da piscina, no caso de um afogamento, o que a pessoa, quem viu, o primeiro que ver o acidente deve fazer? Tem que ligar para algum órgão específico ou prestar algum tipo de socorro? Ótimo. Essa pergunta é muito importante porque o que acontece? A maioria das pessoas, quando vê essa situação, entra em pânico. Né? Você vê alguém se afogando ou já está em parada, ela está boiando. Aquilo é uma cena terrível para quem está assistindo. Mas a primeira dica mais importante de todas, você só pode socorrer uma pessoa se você tiver total conhecimento do que você está fazendo. A sua vida também pode estar em risco. Então, se é uma piscina, por exemplo, profunda, e eu não tenho conhecimento técnico, não sei nadar e vou entrar para salvar aquela pessoa, de repente eu posso morrer junto com aquela pessoa que eu tentei salvar. Então, primeiro de tudo, eu tenho que ter conhecimento. Eu vi aquela situação, principalmente se tiver mais alguém na casa, já pede para essa pessoa rapidamente ligar 193 Corpo de Bombeiros ou 192 SAMU, para que possa já uma viatura se deslocar o mais rápido possível para dar atenção para aquela pessoa que sofreu afogamento. E ao socorrer aquela pessoa, eu tenho que tirar o mais rápido possível da água para que ela pare de aspirar água, porque o afogamento é causado por uma aspiração de água no pulmão. Né? Não só, eu não estou engolindo, jogando só para o estômago, eu estou aspirando, ou seja, eu estou encharcando o meu pulmão de água. A partir daí, eu preciso ter conhecimento técnico do que fazer. O mais conhecido, o que é? O chamado boca a boca, onde a pessoa tem que ter conhecimento para reanimar aquela pessoa que sofreu afogamento. Se não tem conhecimento, tem que chamar o mais rápido possível socorro, 193 e 192. O mais rápido possível. Tá. Vamos falar agora um pouquinho sobre os animais domésticos. A gente gosta muito de animais, o Vida e Saúde é um grande amigo dos animais. A gente já fez aqui um programa com os bichinhos de estimação, mas os animais na rua, a gente não tem o conhecimento da saúde. É isso mesmo. E esse tipo de problema com a saúde dos animais, que a gente desconhece, pode trazer riscos para a nossa saúde também. Bastante, bastante. Na verdade, se você sofre, por exemplo, um ataque, né, digamos assim, de um animal que muitas vezes se protege, ou é um animal agressivo, alguns têm traumas e se protegem através da agressão, você não tem um conhecimento se aquele animal ele está vacinado, se ele está cuidado. Então, se isso vier a acontecer, vamos supor aqui, simular uma situação, a mordida de um cão de grande porte. Ele pode com isso vir a causar um dano muito grave, um estrago grande para aquela pessoa. Isso vai causar o quê? Uma hemorragia, é o que nós falamos anteriormente, ou seja, um sangramento. Eu vou cuidar desse sangramento o mais rápido possível, mas, além disso, ir para o hospital mais próximo. Por quê? Porque você não tem conhecimento se aquele cachorro está vacinado, está cuidado. Então, além do corte e sangramento, ele pode vir a transmitir doenças bastante graves que podem gerar aí uma situação até de levar aquela pessoa à morte. Então, não podemos pensar, eu vou lavar com água, sabão. Não, eu vou lavar, eu vou cuidar, eu vou enfaixar e vou, o mais rápido possível, ser socorrido para o hospital. Luiz, e agora no caso das abelhas? Abelhas, marimbondos, também oferece um risco muito grande para se picarem pessoas que forem alérgicas, por exemplo. O que a gente deve fazer quando a gente vê uma dessas casas de abelha ou ninhos de abelha? Então, hoje nós temos pessoas especializadas na retirada disso aí. O Corpo de Bombeiros, ele só é acionado e faz a retirada quando ela de imediato está oferecendo um risco iminente, como nós chamamos, né? Fora isso, nós temos pessoas, os famosos apicultores, os especialistas que recolhem esses animais sem agredir a natureza, preservando a vida desses pequenos insetos e levando para um local onde ele vai ter um cuidado e dar continuidade na vida desses insetos. As pessoas devem manter distância desse local
principalmente quem é alérgico. E muitas vezes, Teru, a pessoa não sabe que é alérgico. É verdade. Ela não tem conhecimento e não precisa de muita picada de abelha. Então essa história de cortar, essa história de botar fogo, de jogar álcool, isso aí tudo pode piorar o enxame ali. A tendência é que você sofra um ataque dessas abelhas. Elas, na verdade, estão lutando, se protegendo do seu ataque. Né? Você entrou na casa delas, tentou expulsá-las da residência e elas estão lutando pela sua residência. A tendência é que elas ataquem aquela pessoa que está tentando matá-las. Um outro caso curioso que chamou a atenção do Brasil em 2015 foi um menino de 1 ano e 5 meses lá no Rio Grande do Sul que acabou matando uma cobra com mordidas. Todo mundo ficou pasmo, todo mundo ficou sem entender muito bem o que estava acontecendo, mas esse tipo de animal peçonhento e até venenoso, às vezes entra em contato com os pequenos. Como que a gente faz para evitar esse tipo de aproximação? Então, todos os pais, mães que têm crianças e que têm fácil acesso a locais com matos, árvores, jardins grandes, eles podem ter que se deparar com uma situação de dar de cara com escorpiões, aranhas, cobras, ou seja, os famosos animais peçonhentos. E aí vai um cuidado grande. O caso dessa criança é um caso bastante raro. Ela atacou a cobra, né? Mas não é o comum de acontecer. Não. O mais comum é o contrário. Uma criança ou até um adulto, né, vir a sofrer o ataque, que é uma defesa, na verdade, de um animal peçonhento. E aí requer um cuidado muito grande. Ao contrário do que todo mundo imagine, muitas vezes é um mito, de morder aquele local, sugar o veneno, o veneno ele vai passar pela sua circulação sanguínea de uma forma muito rápida. Né? Então, a partir do momento que levou uma picada é questão de segundos para aquele veneno já estar espalhado, porque ele se junta à sua circulação e ele se espalha rapidamente pelo seu corpo. Na verdade, o ideal é pegar esta vítima que sofreu esse tipo de acidente e levar o mais rápido possível para um hospital para que ela seja medicada. A gente vai fazer uma pausa aqui na nossa conversa, vamos chamar agora o intervalo. Na volta a gente continua falando sobre os perigos que moram ao redor da nossa casa. Muita coisa pode ser feita para evitar grandes problemas. Não sai daí, a gente já volta conversando sobre esse assunto. Muito bem, estamos de volta. Durante essa semana a gente está falando sobre segurança doméstica. O assunto de hoje são os riscos que a área externa da nossa casa pode oferecer e também os animais. Não só animais domésticos, mas animais até peçonhentos. A gente começou falando aqui de picada de cobra, a gente falou um pouquinho de mordida de cachorro. E você encerrou o bloco aqui falando pra gente, Luiz, que quando a vítima sofre uma mordida de uma cobra, por exemplo, ou de uma aranha, um escorpião, ela deve ser levada imediatamente para o hospital. Exatamente. Antigamente a gente ouvia falar que era bom levar também o animal, o agressor, né? Isso. Porque para a gente identificar, ou para o especialista identificar o tipo de veneno. Essa conduta ainda é válida? Sim, ela ainda é válida porque ela ajuda aquele especialista a saber se, por exemplo, é uma cobra venenosa, não é uma cobra venenosa, apesar que ele vai trabalhar com toda a precaução possível para medicar aquela pessoa, para ele identificar o tipo, a espécie daquilo ali e para ver qual o melhor tratamento que deve ser. Antídoto que ele Exatamente, que tipo de antídoto ele vai estar utilizando. Agora vamos falar um pouquinho sobre as preferências desses animais que a gente quer manter longe das crianças. Escorpião, aranha, cobra, gosta de que tipo de ambiente, Luiz? Geralmente esses animais eles preferem ambientes um pouco mais escuros, escondidos. O escorpião ele é muito comum, nós citamos aqui a questão de material de obra. Olha que interessante, você joga muitas vezes areia, blocos, o escorpião ele se localiza ali. Ele fica atrás desse material por se tratar de um material que vai ficar úmido, escurecido. Às vezes abafadinho, abafadinho. Né? Nós temos tocas, buracos que também você encontra esse tipo de material desses animais. As árvores são também ambientes preferidos das cobras, onde elas passam momentos às vezes de descanso e muitas vezes você colocando a mão, tudo mais, ela se sente agredida naquele momento.
e por isso ela oferece uma reação agressiva. Então, esses ambientes eles são favoráveis, troncos de árvores com pequenos buracos, umedecidos também, escondidos, com sombra, são os locais que mais se localizam esses tipos de animais peçonhentos. E o que fazer quando a gente se depara com um bicho desses no nosso quintal ou até mesmo dentro de casa? Sei lá, de repente está na cozinha e apareceu uma cobra ou uma aranha que você nunca tinha visto. Como que a gente deve lidar com esse animal? O ideal é expulsá-lo, na verdade, e tocando aos poucos eles da sua residência, né? Sem ter muita aproximação pelo famoso bote, né? O bote da cobra, a aranha também. Especialmente se a gente não conhece muito os hábitos daquele animal, a gente não sabe o tipo de ataque que ele vai oferecer. Isso, exatamente. A primeira coisa, se você tiver alguém que tenha conhecimento, deixa essa pessoa trabalhar, deixa a pessoa lidar com aquela situação. Nós, na verdade, se não tivermos ninguém, estamos sozinhos, precisamos se livrar daquela situação porque oferece um risco para a nossa própria vida, o ideal, por exemplo, uma vassoura, né? Enxotando aquele animal aos poucos, deixa a porta aberta até que ele siga o caminho natural da sua própria casa e não a nossa, né? E aí, por poder com isso, evitar a aproximação. A ideia é não ter aproximação com ele. Então, se eu tenho condições de pegar uma pá, onde eu coloco uma vassourinha, coloco essa aranha, jogo lá fora e levo ela para o seu habitat natural. Agora, Luiz, eu queria que você falasse para algumas pessoas, ou na verdade muitas pessoas aqui no Brasil e também na África, tem locais, tem suas residências com poços perto de casa. Certo. Poço, às vezes uma fossa, às vezes açudes, lagos, rios que passam ali perto de casa. Existem pessoas, como na região do Amazonas, por exemplo, que moram praticamente dentro dos rios, né? Sim. Com as casas suspensas. Que cuidados essas pessoas precisam tomar extra? Então, nesse caso, o cuidado tem que ser triplicado. Nós temos ali uma situação bastante favorável a um perigo muito grande. Nós temos uma altura com água. São duas coisas que causam acidente, a altura e a água. Por exemplo, eu tenho um relato desse na minha família. Hoje a minha mamãe está aqui me acompanhando, né? E ela perdeu, infelizmente, uma irmãzinha que se afogou num poço artesiano, num poço desse tipo. Ou seja, ela teve acesso àquela situação. Isso é muito perigoso para a criança. E não só para a criança, para adulto também. Porque nós temos ali a queda primeiro, para depois o afogamento. E muitas vezes, dependendo da altura, um adulto também não consegue sair daquela situação e pode vir a se afogar. Então, proteção antes daquele poço é importantíssimo, para que não se tenha acesso nem de se aproximar dele. Não é só a altura do poço. Não é só cobrir o poço, então, que serve como proteção. De repente, uma cerca, um barrado ali em volta. Isso, exatamente. Se você tiver uma cerca, um barrado, algo que não chegue nem até o poço, para proteger aquela situação, melhor ainda. Tá. Luiz, muito obrigada pela participação hoje e amanhã a gente conta de novo com as suas dicas de orientações. Eu que agradeço. Obrigado. A gente vai agora acompanhar o último episódio do quadro Melhor da Vida Super Bom. Vamos ver o desfecho dessas histórias. Foram 3 meses de mudanças completas de estilo de vida. Agora Carlos, Juliano, Laís e Vanessa estão ansiosos para descobrir se todo esse esforço valeu a pena. Será que o Carlos conseguiu sair da zona de risco? Será que ela lá conseguiu diminuir suas medidas? E a Vanessa? Será que ela aumentou a sua capacidade funcional? Como será que está a vida do Juliano sem o cigarro? Essas e outras questões você confere agora no último episódio do Melhor da Vida Super Bom. Antes de saber os resultados, os participantes visitaram em São Paulo a sede da Super Bom, indústria adventista que fabrica alimentos saudáveis e é responsável pela realização do Melhor da Vida. Eles foram recebidos com muita alegria e vibração pelos colaboradores da empresa. Tiveram a oportunidade de conhecer a fábrica, o controle de qualidade e todas as instalações da indústria. E
vocês, para nós, assim, foi um presente. Cada um de vocês, com a história de cada um de vocês, e poder compartilhar as mudanças, as melhorias que vocês alcançaram, vocês podem ter certeza que não é vitória só para vocês, é pra gente também. A administração da indústria também recebeu os 4 participantes. E o fato é, mudar é para melhor, não é para pior. Então, quanto mais persistir nisso, os melhores resultados vão vir com o tempo. Foi muito bom ter vocês participando desse projeto e a gente espera que seja alguma coisa, um pontapé aí para toda a vida, né? Chegou a tão esperada hora de saber os resultados dos exames. O cardiologista Elson já está analisando todos os detalhes. Quem vai ser o primeiro? Todos eles tiveram melhora. A Laís, que foi a primeira a ser atendida, a Laís ela teve uma melhora da esteatose hepática, essa gordura visceral que é a mais perigosa. Então ela conseguiu com exercício físico, alimentação, reverter isso. Além de ter perdido um pouco de peso e melhorado bastante a capacidade física dela com exercício. Quando eu comecei o programa, eu ainda estava naquela mentalidade antiga de sempre. Vou participar do programa para emagrecer. E durante todo o processo, eu tive uma mudança de pensamento. Vou ter saúde. E quando você foca na saúde, você consegue fazer as coisas de uma forma mais consistente. Depois a gente conversou com o Carlos, nele a gente viu mudanças radicais nos exames, no perfil metabólico dele. Ele teve uma melhora no colesterol importante, nos triglicerídeos, teve uma queda da glicose, ele já estava praticamente diabético, ele reverteu e conseguiu melhorar esse perfil. Ele melhorou bastante a capacidade funcional, perdeu bastante peso, melhorou o ácido úrico, ele tinha gota, eu acho que não tinha se dado conta que ele tinha dores nas articulações e eu acho que isso só vai melhorar daqui para frente, porque foi muito pouco tempo. Eu tinha um propósito de realmente mudar, conseguir. Estou conseguindo mudar a minha história. Depois a gente viu a Vanessa não tinha grandes problemas de saúde, melhorou muito a capacidade física, ela era bem sedentária, ela fez o teste ergométrico e não conseguiu fazer praticamente nem a metade do exame, depois ela conseguiu dobrar a capacidade cardiopulmonar dela. A questão da circunferência abdominal, né, que ele explicou que isso ao longo do tempo pode ocasionar problemas cardíacos. Em 7 dias aqui no serviço eu perdi 7 centímetros de circunferência. Eu estou muito feliz com os resultados dos meus exames, tudo ok. Quer dizer, até melhorou, né? Então eu estou muito feliz. Ela melhorou muito a alimentação, não só tirando as coisas ruins, mas ela acrescentou alimentos muito saudáveis, tanto dela como dos filhos e do marido. Então ela está saindo com uma visão, um foco bem grande em saúde, em como promover saúde com alimentação, não só prevenir, né? E depois o Juliano, que teve uma grande conquista, que é largar o cigarro. A gente sabe que é uma dependência química. Se ele parou, mesmo sem remédios, que às vezes as pessoas usam, ele conseguiu parar. Ele não perdeu muito peso, talvez por isso, mas ele melhorou também a glicose, ele já era considerado pré-diabético, que a gente chama, e o colesterol também dele melhorou bastante. Na medida do possível eu consegui aumentar o exercício, dormir um pouco mais cedo, criar uma pequena rotina aí nos dias quando não tinha trabalho. E isso eu vi o resultado hoje nos exames, que deu uma melhora assim considerável. Foi bem bacana. Então os 4 participantes, mesmo em tão pouco tempo, conseguiram melhorar muito o prognóstico, ou seja, a chance de ter algum problema de saúde séria no futuro, nesse período, e reverter alguns quadros já quase estabelecidos de saúde nesse período. Então, eles estão de parabéns. E o que mostra que os 8 remédios naturais, uma mudança do estilo de vida, tem um efeito muito impactante na vida das pessoas. Durante 3 meses, uma série de profissionais acompanharam cada um desses 4. A Superbom ficou ali assistindo de perto para poder, em todo o tempo, trazer alguma coisa nova. Toda semana tinha um presentinho, tinha um recadinho, um kit especial de produtos, alguma coisa pensando em cada um deles.
Quando a gente foi se conhecendo, ficou mais fácil. Um gosta mais de frutos croque, outro gosta mais de super cookie de limão. E aí a gente vai atendendo cada um. O Carlos que não pode mais consumir um queijo normal, mas o queijo da Superbom estava liberado. Mas estamos saindo de cena. Agora eles terão que caminhar só com o aprendizado. Então hoje eles recebem um vale-compras no valor de R$500 cada participante em produto Superbom. A ideia é que o que eles aprenderam sobre alimentação perpetue. Eu vejo que muito se conseguiu com esse programa. Nos bastidores a gente às vezes conversava, eles perguntavam, né, o mundo fala isso, e o que a Bíblia diz? Então surgiu esse interesse. A Vanessa foi a que eu conversei mais. E eu sempre conversei que ela deveria sim se preocupar com a família e tal, mas primeiro ela teria que se estruturar, ela precisaria vivenciar isso daí para que ela pudesse passar. Eles foram impactados com um conjunto de informações, de vivências, tiveram oportunidades importantes de entender a vantagem de um estilo de vida saudável. As expectativas foram cumpridas. Eu acho que principalmente em relação ao Carlos, entre todos, era assim, o que mais precisava de repente ter uma mudança, uma melhora. E uma coisa que eu fiquei muito satisfeito é que todos disseram que vão continuar fazendo os exercícios, melhorando a alimentação, procurando aplicar aquilo que eles conseguiram aprender. Por mais que tenha sido difícil, eles estavam engajados nessa mudança e eles fizeram com que essa mudança se tornasse possível. O emagrecimento ele é o segundo plano. O que importa é a mudança do estilo de vida, tanto do participante quanto da família. E aí a saúde vai sendo aprimorada, o emagrecimento vai acontecendo de forma saudável e eles têm uma vida aí muito mais plena. Aí com o término do programa eu tenho tentado manter todas as coisas que eu aprendi lá. Existem ainda alguns exames que está alto, mas em relação ao que estava, tá bom hoje. Eu acho que faz muito sentido essa metodologia dos 8 remédios, fez muito sentido para mim. Eu acho que foi um ensinamento que eu vou levar pro resto da minha vida e estou passando para as pessoas que eu posso estar passando. Estou conseguindo lembrar das coisas que eu aprendi, estou conseguindo colocar prioridades, estou conseguindo fazer reeducação alimentar. Já fomos fazer a compra até esses dias com a minha filha, né? Nós falamos que nosso carrinho é um carrinho magro, porque só verdura, legumes, coisas saudáveis. Eu quero levar tudo de uma forma bem normal, natural, ter disciplina, fazer atividade física, se alimentar bem, tudo isso, mas de uma forma leve, sabe? Então é uma coisa que é buscar fazer pro resto da vida, não tem como. Eu precisava olhar para mim, entendeu? Então eu estava cuidando de todo mundo, eu estava correndo, eu estava com a vida corrida e eu consegui parar para pensar, para conversar. Então eu vou levar muita coisa para minha vida com certeza. Muito bem, Vida e Saúde está de volta e agora é hora de entrevista. Você que está acompanhando o programa durante toda essa semana já conheceu o projeto 8 do Dia. Se você não assistiu nenhum dos programas, não tem problema não, você vai ter agora uma ideia do que é esse projeto. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho do Diego Dam. É isso, Diego? Isso. Diego também é um dos colaboradores de conteúdo do programa 8 do Dia. E eu queria saber o seguinte, quando é que você se interessou pelo assunto da saúde, Diego? Tá. Na verdade, eu nunca liguei muito para isso até uns 3 anos atrás, porque eu sempre fui muito magro. Na adolescência eu era muito magro, então, por exemplo, os meus amigos até falavam que eles me reconheciam na rua não pelo meu rosto, mas pela camisa, que me parecia que minha camisa voava num cabide. Assim. Então, assim, resumindo, eu comia tudo que eu queria e não engordava. Só que aí a gente sabe que vai chegando os 20, 21 e seu metabolismo não funciona mais da mesma maneira. Mudou. Então você não pode comer tudo que você vai engordar. E eu engordei, eu casei, não nessa ordem eu casei, depois engordei, né, que a gente tem que seguir essa etapa, todo mundo diz que você casa e engorda, então achei importante não pular nessa fase aí. Mas acontece que eu cansei dessa fase muito rápido. Eu cheguei aos 96 quilos. Eu tenho 1,85 m mais ou menos, então eu estava sobrepeso já e eu vi que estava na hora de mudar isso aí. Então, a parte mais complicada foi porque eu fazia faculdade à noite e eu trabalhava o dia inteiro. Então, é difícil você arrumar um tempo para fazer exercício. Na verdade, quem quer arrumar tempo, arruma, mas eu não tinha à disposição. Tá. E a questão da alimentação também era difícil quando você não tem tempo, né?
Agora, nesse processo todo de mudança, de decisão, quando é que surgiu o Eu Não Como Mato? Tá, vamos lá. O Eu Não Como Mato, ele surgiu de duas vontades muito grandes que eu tinha, que era ter um canal. Eu sempre gostei de gravar besteira, eu chamo de expressão de criatividade, tem gente que fala que é besteira. Mas eu tinha essa vontade de criar conteúdo, até porque eu já fazia isso, só que eu nunca mostrava para ninguém, só mostrava para os amigos ou para o pessoal da família. E depois teve aquele boom no YouTube de 2010, onde você vê que o conteúdo dentro do YouTube mudou muito. Então eu falei, ó, isso aí pode ser uma oportunidade bacana. Só que aí veio aquela pergunta, né, sobre o que eu vou fazer. Porque eu não queria só fazer algo engraçadinho, eu queria ser útil. E aí coincidiu que já tinha feito 1 ano que eu tinha me tornado vegetariano, por conta dessa mudança que eu tive que fazer na minha vida. E aí eu achei que isso coincidiu. Eu falei, Foi a fome com a vontade de comer. Isso, eu falei, eu vou juntar um conteúdo cômico com essa mudança no meu estilo de vida, que aparentemente não, você vê que não tem nada a ver, mas justamente o que me incomodava é que eu vejo que não todos os vegetarianos, mas grande parte, eles têm um discurso que é visto como legalista por muitas pessoas. E eu queria mudar essa visão, porque parece que muitos, quando vão falar a visão deles para você, eles sobem no degrau e olham para você de cima para baixo. Você está lá embaixo, você ainda não atingiu o mesmo patamar que eu. Mostra uma superioridade. Então, a questão de usar o humor é justamente para quebrar isso. E eu acredito que através da comédia você pode informar bastante. E de que forma que você contribui, então? Se você quiser conhecer depois o vlog a página, né, do Diego, você pode acessar, o endereço está aparecendo aqui no seu vídeo, mas de que forma que você contribui com o 8 do Dia, com esse conteúdo bem-humorado? Isso foi justamente quando eles viram que o meu conteúdo tinha a ver com o conteúdo do portal. E recentemente, na verdade, no ano passado, eu criei uma série, porque apesar de ter me tornado vegetariano, eu cometi o erro que muitos fazem, que é enfiar a cara no queijo, abusar de doce, eu sou muito compulsivo. Então eu falei, ó, eu vou precisar de uma mudança. Depois de uma viagem para a Bahia, eu biquei, eu saí da dieta e engordei de novo, então eu falei, ó, vou precisar de uma reforma na minha vida. Aí eu criei a série Reforma de Saúde em 8 semanas. Que tem justamente a ver com o 8 do Dia, que é 8 semanas, 8 do Dia, onde a cada semana eu falo sobre um remédio natural e eu mostro um acompanhamento de toda essa jornada. Então, o que eu fiz nesse desafio? Eu mudei a alimentação de ovo-lacto para vegana, para fazer um detox, porque não ingerindo leite, eu não ia consumir muito chocolate, nem comer muito doce, queijo, nada disso. Eu voltei a praticar exercícios físicos, tudo isso com ajuda, né? Eu procurei a ajuda de um preparador físico, de uma nutricionista, tudo bem balanceado para mostrar a diferença entre a primeira semana e a última semana. Você está sozinho nessa? Sua esposa te acompanhou, a família apoiou, todo mundo... Como é que foi a repercussão dessa sua mudança? Olha, no começo eu acho que eu sofri um pouco de resistência, porque quando você elimina justamente o queijo, o que você vai comer? É difícil você... restringe muito a dieta. Restringe muito, então falaram que eu sou radical, mas enfim, quando eles veem o benefício, eu acho que eles começam a não admirar, mas apoiar mais e até talvez despertar uma vontade de fazer também. Você perdeu quantos quilos, Diego? Nessas 8 semanas foram quase 9, 8,6. Eu estava com 90,5 e fiquei com 81 ponto alguma coisa. E você ficou satisfeito? Fiquei, porque assim, o que a gente mais vê, a diferença visível é a questão do peso. Sim. Mas, por exemplo, eu sofria muito com rinite. E eu já tinha lido algo sobre a relação da rinite com o consumo de lactose. Certo. E foi embora. Assim, eu fiquei essas 8 semanas livre da rinite. A questão da disposição, você sente uma leveza muito grande mental, uma questão da disposição também. Sabe quando você vai almoçar, todo mundo come bastante, depois fica, nossa, eu quero sentar no sofá, eu quero deitar. Eu não sentia isso. Logo após o almoço você já sente uma leveza, e isso me empolgou bastante para continuar, né? O desafio. Diego, como você, tem muita gente que está infeliz e vivendo um momento que precisa de decisão, precisa de ação.
E agora, talvez você esteja nos assistindo, vai entrar em contato com o conteúdo do 8 do dia, mas eu queria que você, como participante, como formador de opinião, porque você alimenta o site com conteúdo, que você desse um recado para essa pessoa que está nos assistindo e que necessita, está no fim da linha, precisando de mudança. No meu perfil, foi decidir. Tem gente que toma atitude antes, depois decide. Mas eu recomendo a decisão primeiro, nem que leve 1 mês para você decidir, nem que leve 5 meses. Eu, na transição de comer carne para não comer carne, demorou 1 ano até diminuir. Sim, então, mas o que ajuda nesse processo de decisão? A informação ajuda, por exemplo? A informação ajuda, a questão de você ver o benefício na vida de quem já tomou essas decisões. Porque a decisão nada mais é do que um processo de convencimento. Eu preciso me convencer de que aquilo não dá mais para levar adiante. Isso, e entra a questão também da força de vontade. Sim. Né? Por isso que eu falo que às vezes demora mais, porque depois que decidiu, pelo menos eu funciono dessa maneira. Se decidiu, não volta mais atrás. Por isso que eu falo da questão do tempo. Fomenta bem na cabeça, para quando decidir, for algo bem... Ficar firme. Ficar firme, isso. Diego, eu quero agradecer a sua participação aqui no Vida agradeço. Saúde. Quero desejar todo o sucesso para vocês do 8 do dia, que eu acho que é um projeto parceiro, irmão do Vida e Saúde. E quero convidar você para acessar o Eu Não Como Mato do Diego. Está aparecendo aqui o endereço aqui no seu vídeo, na sua tela. E prazer enorme receber vocês aqui, viu? Obrigado, eu que agradeço. A gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta tem Culinária Internacional aqui. Não perca, já já. Muito bem, agora é a hora de culinária aqui no programa Vida e Saúde. Como prometido, o Felipe trouxe mais uma receita internacional. Hoje ele vai ensinar pra gente cuscuz. Cuscuz marroquino? Marroquino. O marroquino, aquele bem diferente. E eu troquei então aquele verdadeiro grão do cuscuz por quinoa para deixar ele mais saudável, mais gostoso e melhor para você que está em casa. Bom, já que você começou a falar dos ingredientes, apresenta todos. Vamos nessa. Olha, nessa receita eu vou usar suco de 1,5 limão. Vou usar 3 xícaras de quinoa já cozida, ok? Depois você explica o cozimento. Água e só. Tá? Água, panela por 20 minutos. Fogo médio sempre. Vou usar também 2 tomates picadinhos, a gente já vai pôr a mão na massa e picar. Vou usar 2 tipos de pimentão, pimentão vermelho e pimentão amarelo, que o pessoal lá tem e é super gostoso, até mais doce que o nosso. Vou usar as azeitonas verdes. Vou usar pepino, 1 unidade. Vou usar também... Vou usar também o rabanete. 2 ou 3 rabanetes. Orgânicos. Okay. Você viu que ele está bem pequenininho. Tirei direto da horta. Sal. Azeite. Né? Um azeitinho. E vou usar a cebolinha. Só isso? Só tudo isso. Felipe, hoje a gente vai seguir direto com a receita. Eu quero mostrar, enquanto você se prepara aí, o prato final. Olha que lindo que ficou, que colorido. A quinoa é um super alimento, ó. A quinoa é um super alimento, então... Opa, fiz bagunça aqui hoje, caiu um pouco do limão aí, Teru. Você que já conhece os benefícios da quinoa, ela é rica em proteína, rica em cálcio, assim como o amaranto também, que é um outro alimento muito rico, né, Felipe? Perfeito, é também. E um grão ótimo, né, para a saúde. É um ótimo ingrediente para as papinhas dos bebês e para adultos servir assim como salada ou sopa também, né, Felipe? Justo. Até mesmo mingau, Teru. Hoje é uma outra verdade. dica. Aqui na clínica eu nunca provei, nunca tinha pensado na possibilidade. E o mingau de quinoa daqui é incrível. Fizemos um mingau, ele é ótimo. E agrada o pessoal, né? Porque é docinho. Quem imaginou comer um negócio, um grão tão desse rico doce? Logo pela manhã. Não é? Olha só. Então eu vou começar, Teru, já picando tudo pra gente poder... Tudo sempre quadradinho, Felipe? Olha, depende muito da sua estética ou de quem tá fazendo. Eu vou deixar hoje um pouquinho mais triangular do que o quadradinho que eu fiz pra você ali em especial. Tá. Esse daqui é pro pessoal de casa ver e sentir a vontade em fazer sem se preocupar em cortar muito quadrado, muito fino. Delícia, uma receita bem refrescante. Essa é uma ótima receita para aqueles dias que você quer comer mais leve, quer fazer uma comida mais desintoxicante, porque tem o rabanete, que é um ingrediente detox,
Tem aqui a cebolinha, o pimentão, o limão, que é outro ingrediente detox, né, Felipe? Com certeza. Além de ser cicatrizante, né? Aham. E básico. A gente não pode esquecer que limão é básico e não ácido. Então lá vou eu aqui, colocando o nosso pepino. Vou partir então para o tomate e vou picar tudo então e vou colocando pro lado de cá. Esse é o nosso cuscuz hoje feito com quinoa. Esse tomate tá lindo, hein? Tomate, gente, eu não estou usando tomate maduro, ok? Tomate para salada. Para salada, ele mais durinho. Então, essa semana o Felipe preparou pra gente receitas todas do mundo. Ele já ensinou o yakisoba, ele já ensinou também o guacamole com a tortilha mexicana. Ele fez uma massa muito simples, maravilhosa. Hoje está ensinando aqui pra gente o cuscuz marroquino com uma versão bem saudável. Ele trocou a semolina pela quinoa. Perfeito. Que outra opção você colocaria aqui? Se de repente eu não acho quinoa, ou de repente está muito caro, eu resolvi fazer com outra coisa. O que dá para usar? Olha, dá pra gente usar o amaranto, que a gente já falou um pouquinho antes. Dá pra gente usar os grãos de aveia, triguilho. Aí vai virar um tabule, não vai virar um cuscuz. Vai virar mais um tabule. Para parecer o tabule, o cuscuz mesmo, é mais a quinoa que tem mais a cor e o formato do cuscuz. Mas você pode usar qualquer tipo de grão que a gente conhece como gramídeos. Então aí a quinoa, a aveia, mais em grão, o trigo. Até um arroz negro ia ficar legal aqui, hein, ia Felipe? ficar massa. Bom, eu acho que eu vou fazer só mais uma metadinha de tomate. Olha que lindo que tá ficando. Bem colorido, né? Próximo é a cebolinha. Colocou cebolinha. Ai, o dedo do chefe. Perfeito, olha só. Pra dar uma cor. Uma corzinha. Posso colocar aí o rabanete. É tudo picadinho. Se eu quiser colocar mais alguma coisa, dá. Se eu quiser colocar, por exemplo, vagem no vapor, dá? Dá pra colocar. Milho. Couve-flor, brócolis. Picadinho, né? Bem picadinho. Nabo. Olha só como é que o rabanete vai adicionando mais cor. E com certeza você sabe que mais cor significa mais riqueza nutricional. Perfeito. Teru. Põe as azeitonas inteiras mesmo, Felipe. Inteira mesmo, ela foi. Assim como a Teru gosta. Bonita, isso. Perfeito. Faltou a salsa. Faltou a salsinha. Eu vou tirar um pedacinho aqui da nossa salsa. E cuscuz tem que ter uma salsinha bem bonitinha mesmo, né, Felipe? Tem bem picadinha, né? Eu vou cortar ela aqui. E a gente vai temperar ela com limão, azeite e o sal. Eu já vou começar a temperar, tudo bem, chefe? Tudo ótimo. Aliás, vou colocar o azeite. A quinoa foi cozida sem nada de sal, Felipe? Sem nada de sal, ok? Eu não ponho nada de sal porque geralmente quando a gente põe o sal no grão para cozinhar, o grão fica duro. Ah, então, é? Para o grão não ficar duro, eu não ponho sal e nem óleo, nenhum nem outro. Aquela antiga fama que o macarrão tinha, também não é legal de colocar nem óleo e nem sal no macarrão. Bora mexer? Bora mexer. Você colocou limão? Não, você que vai colocar o limão, chefe. Essa maravilha. Lá vamos com o limãozinho. Tá bonita essa receita. Perfeito. E olha que cores vibrantes. Significa que é um alimento bom para você. Dá para dar para as crianças, dá para dar para os mais velhos em casa também. Olha só. E tá pronto, Felipe. E tá pronto. Não foi foi nem geladinho. Servir gelado. Gelado. Pode ser quente? Pode, não tem problema, mas o mais gostoso é o geladinho. Então tá bom. Vamos provar? Fique à vontade. Bom apetite. Impossível ser ruim. Grão maravilhoso, tá bem cozidinho. Tem que estar bem molinho. E a combinação dos ingredientes foi muito feliz. Muito obrigado.
Receita nota 10, faz aí em casa, conta pra gente como é que saiu a sua. Se você quiser fazer original usando a semolina mesmo, pode usar, não tem problema. O importante é você fazer comida boa, comida saudável aí pros seus queridos. O Vida e Saúde encerra aqui a nossa edição. Amanhã a gente volta com mais receitas, com mais dicas para você aproveitar e viver melhor, com mais qualidade você e sua família. Tchau, até o próximo programa.